Oi, turma! Então, hoje eu vou falar sobre o cálculo da variação de entalpia utilizando a lei de Hess, tá? A lei de Hess é uma das alternativas para resolver um exercício. Como que você vai descobrir que você vai utilizar a lei de Hess? Você que vai ter que ler o exercício e descobrir que é um exercício sobre lei de Hess, tá? Igual esse daqui que eu vou explicar o conteúdo e vou fazer a resolução de um exercício ao mesmo tempo para vocês entenderem. Diz assim, ó, o estanho, metal utilizado em ligas de solda e no revestimento interno de latas de folha de flandes, é obtido pelo aquecimento do mineral cassiterita SnO2 com carbono em fornos a temperatura de 1.200 graus Celsius a 1.300 graus Celsius. A reação que ocorre nesse processo é... Então, essa reação que está em negrito aí, ó, é uma reação que nós vamos chamar de equação global, tá? Na lei de Hess, então, ela é chamada de equação global. Essa equação global vai ser a equação que você vai ter que calcular o valor do ΔH. Aí falou, considere os dados. E você pode observar que foi fornecido 3 equações termoquímicas com o seu valor do ΔH aí na frente. Aí depois fala, a partir desses dados, é correto afirmar que a obtenção de 1 mol de SN, né, que é o estanho líquido, a partir da cassiterita, né? E aí nós vamos achar a alternativa correta. Então, como você verificou que os dados fornecidos foram equações termoquímicas, você vai concluir, então, que você vai resolver esse exercício pela lei de Hess. Como que a gente faz a lei de Hess? Você vai ter, então, uma equação global, que está aqui. Geralmente, o exercício fornece, ela é escrita, ou ele descreve a equação e você consegue montar a equação, tá? E ele vai te fornecer algumas equações termoquímicas que geralmente você vai utilizar as 3, ou você vai utilizar 2, ou depende da interpretação do exercício, tá? A lei de Hess é um cálculo da variação de entalpia, né, que é a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química, e ela depende do estado inicial e final da reação. Então, como que resolve esse tipo de exercício? Você vai ter que trabalhar com as equações fornecidas no exercício, tá? Você vai ter que fazer modificações nessas equações para somá-las e no final você vai obter a equação global. Quais são as modificações que você pode fazer? Você pode inverter uma equação, por exemplo, aqui na primeira, ó, o SnO2, ele tá no produto. Se você quiser colocar ele no reagente, é só inverter. Você escreve ele primeiro, depois a setinha e coloca os reagentes aqui no produto. Quando você faz essa inversão da equação, o sinal do ΔH também muda, tá? Então, toda vez que você inverter uma equação, se o ΔH for negativo, ele fica positivo, e se ele era positivo, ele vai ficar negativo. Você pode multiplicar uma equação inteira por um número que você precisa, e é você que vai ter que descobrir esse número, tá? Você pode dividir uma equação inteira termoquímica por algum determinado número, que você também vai descobrir. Então, você pode trabalhar com as equações fazendo, então, inversão das equações, multiplicação delas por algum número, ou a divisão das equações também por um número, tá? Então, vamos lá começar a trabalhar com essas equações. Qual que é o objetivo? O objetivo é o quê? Colocar esses elementos aqui da equação global, que estão presentes também nas equações, nos lados ou do reagente ou do produto, no lado correto, e com a mesma quantidade de mols que a gente tem aqui na equação global, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar com a primeira equação. Na primeira equação, o que eu tenho em comum com a minha equação global? Eu tenho o SnO2 sólido. Na equação global, eu tenho o SnO2 sólido no reagente. E na minha primeira equação global aqui,
desculpa, na minha primeira equação termoquímica, eu tenho o SNO2 sólido no produto. Eu não quero ele no produto, ele precisa estar no reagente para ficar igual da minha equação global. Então, o que eu vou fazer com a primeira equação? Eu vou inverter ela. Vou até escrever aqui, ó. Inverte a primeira, tá? O que tá no produto, agora eu vou escrever aqui embaixo no reagente. Então, eu vou colocar aqui no reagente, ó. SNO2 sólido, tá? Setinha agora. E o que tava no reagente, eu vou escrever agora no produto. SN sólido mais O2. Quando a gente inverte a equação, vou copiar o ΔH com o mesmo valor, que é 578, porém, agora ele fica positivo. Quilojoule por mol, continua igual, tá? Então, da equação global, eu já arrumei o SNO2. Ah, e mais um detalhe. Quantos mols eu tenho aqui na frente? Não é 1? E aqui também não era 1? Então, eu não preciso multiplicar a minha equação por nenhum número, porque eu quero 1 mesmo. Se por um acaso aqui, nessa posição, fosse 2, o que eu ia fazer? Eu ia multiplicar toda a minha equação por 2. Se fosse 3, eu ia multiplicar toda a minha equação por 3, tá? Então, eu ia multiplicar aqui, 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 todos os coeficientes estequiométricos e ainda o valor do ΔH. Como aqui tá 1 mol e eu já tenho mol, não preciso fazer nada, tá bom? Agora, o que eu tenho em comum com a segunda equação termoquímica e a minha equação global? Eu tenho o carbono sólido e o CO2 gasoso. Então, vamos lá. Eu preciso de 1 mol de carbono sólido no reagente. Eu já tenho 1 mol de carbono sólido no reagente. Eu preciso de 1 mol de CO2 gasoso no produto. Eu já tenho 1 mol de CO2 gasoso no meu produto, tá? Então, o que eu vou fazer com a segunda equação? Eu só vou copiar ela exatamente do jeito que ela está. Só copiar. Essa aqui não precisa fazer nada com ela, porque já tá tudo na posição que eu preciso e com os coeficientes estequiométricos exatos. Então, vou começar aqui, ó. Carbono sólido mais O2 gasoso formando CO2 gasoso. E o valor do ΔH, como eu não fiz nenhuma mudança, continua exatamente igual. Menos 394 quilojoules por mol. E agora vamos para a terceira equação. O que eu tenho em comum da terceira equação com a equação global? Eu tenho SN líquido aqui. Opa, desculpa. Eu tenho SN líquido. Eu tenho o estanho líquido e estanho líquido no produto e no produto. Então, não preciso também fazer nada, porque já está na posição correta e com o mesmo número de mols. Aqui eu tenho 1 mol e aqui eu também tenho 1 mol. Então, o que eu vou fazer com a terceira equação? Vou copiar ela igualzinha. De novo, então vamos lá. SN sólido formando SN líquido. Copie o ΔH com o mesmo valor, 7 quilojoules por mol. Tá bom? Mas que desastre! Peraí, deixa eu arrumar aqui. Não vou editar o vídeo. Então, pronto. Agora, para obter a minha equação global, o que eu vou fazer?
eu vou fazer a soma dessas 3 equações, vou somá-las. E o que for igual e estiver em lados opostos, eu posso cortar. Como, por exemplo, no meu produto eu tenho um O2 gasoso. No meu reagente eu tenho um O2 gasoso. São iguais e estão em lados opostos. Não tem problema que seja de equações diferentes. Então, eu corto esse O2 e esse O2, tá bom? Tem mais alguma coisa que eu posso cortar? Sim, temos o estanho sólido, ó. Tem estanho sólido no produto, na primeira equação, e estanho sólido no reagente, na última equação. Então, corta também. E agora o que eu vou fazer? Vou somar o que sobrou. O que sobrou? SnO2, esqueci de colocar o 2 aqui, ó. Então, põe SnO2 sólido. O que mais sobrou aqui da primeira equação? Sobrou só isso no reagente. Da segunda, sobrou o carbono sólido mais carbono sólido. Da terceira não sobrou nada. Agora eu vou pôr a setinha e vou copiar o que sobrou nos produtos aqui da primeira equação. Da primeira equação não sobrou nada. Da segunda equação sobrou o CO2 gasoso. E da terceira equação sobrou o estanho líquido. Mas que desastre. Pronto. Então, escrevi tudo que sobrou das minhas 3 equações termoquímicas, tá bom? Essa equação aqui, ela é exatamente igual à minha equação global? Sim, idêntica. Então, se você fez as mudanças nas equações, somou as equações e obteve a equação global, então você fez tudo certo aí de acordo com a lei de Hess. E agora é só finalizar o exercício somando os valores do ΔH. Aqui, ó, vocês vão falar, professora, não ficou igual. É estanho e CO2, ó, CO2 e estanho, não importa a ordem, é só inverter aqui que fica exatamente igual, é a mesma coisa. A ordem aqui do produto não vai alterar, tá? E para obter o valor do ΔH, é só você somar esses 3 valores aqui de ΔH. Se você quiser chamar de ΔH1, 2 e 3, até para não confundir, pode ser também, não tem problema. Então, você vai fazer a soma, ó. Você vai fazer aqui, então, mais, né? 578 menos 394 e mais 7. Vai somar todos os valores aqui e vai obter o valor de mais 191 quilojoules por mol. Eu tô colocando esse sinalzinho aqui, o mais, só para você lembrar se vai ser uma reação exotérmica ou endotérmica, né? Então, já que é positivo, é uma reação endotérmica, uma reação que absorve energia do meio, por isso que nós vamos encontrar, então, a letra A. E é assim que resolve um exercício de lei de Hess. E agora, meninos, vocês vão acessar lá no GR8 a lista de lei de Hess, vão fazer os exercícios sobre a lei de Hess e amanhã no nosso encontro no Zoom nós vamos tirar todas as dúvidas desse tipo de exercícios de lei de Hess, tá bom? Beijo, turma, tchau!